Olá, para você que ainda não conhece a lei dos esteticistas, agora não tem mais desculpas, tá? Nós vamos fazer a leitura da lei juntos. Essa não é uma lei muito grande, tem apenas 10 artigos. Com alguns minutinhos aí do seu tempo, a gente já consegue conhecer essa lei, enquanto eu vou aproveitando para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. Vai ser uma leitura comentada com comentários de um advogado especialista, tá? Bom, então vamos lá. Eu estou com a lei aberta aqui no site oficial do Planalto, que é onde ficam armazenadas as nossas legislações, tá? Então essa é a lei número 3.643, de 3 de abril de 2018. E aqui no artigo 1º diz o seguinte: esta lei regulamenta o exercício das profissões de esteticista, vírgula, que compreende o esteticista e cosmetólogo, ou seja, aqui já tem uma informação muito importante, que o esteticista e cosmetólogo, de acordo com a lei, é a mesma coisa que esteticista. É uma expressão que está compreendida, ou seja, incluída no mesmo conceito de esteticista. E depois tem uma vírgula para falar que também regulamenta a profissão de técnico em estética. Então aqui nós já podemos concluir que esteticista e técnico em estética são duas profissões diferentes, tá? Da mesma forma que existe o enfermeiro e o técnico em enfermagem, existe o esteticista e o técnico em estética, cada um com as suas funções previstas na lei, que nós vamos conhecer daqui a pouco, tá? E aqui, no parágrafo único da lei, diz o seguinte, que esta lei não compreende atividades em estética médica, nos termos definidos no artigo 4º da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013. Essa é a famosa lei do ato médico, tá? Daqui a pouquinho nós vamos conhecer ela também. Mas resumindo o que esse artigo diz, esse parágrafo único, é que a lei ela afasta das competências dos esteticistas e dos técnicos em estética aqueles atos que são privativos da classe médica, né? Ou seja, estética médica, como cirurgias plásticas. Isso, esteticista, técnico em estética não pode fazer. Mas depois nós vamos voltar nesse artigo aqui para esclarecer melhor essa questão e falar também sobre os procedimentos injetáveis, tá? Bom, o artigo 2º diz o seguinte: o exercício da profissão de esteticista é livre em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Isso significa, por exemplo, que se um esteticista se formou em São Paulo, ele também pode trabalhar no Rio de Janeiro, em Brasília, em Goiás. A profissão é livre em todo o território nacional, né? Em qualquer cidade do Brasil, qualquer estado, desde que ele tenha habilitação para isso, seja formado e tenha o seu diploma. O artigo 3º diz que considera-se técnico em estética o profissional habilitado em, ou seja, nós já vamos entrar agora aqui nas competências do técnico em estética, né? E o técnico em estética é aquele profissional habilitado em um curso técnico com concentração estética oferecido por instituição regular de ensino no Brasil, ou por um curso técnico com concentração estética oferecido por escola estrangeira com revalidação do certificado ou diploma pelo Brasil em uma instituição devidamente reconhecida pelo MEC, tá? Então, o técnico em estética é esse profissional que fez um curso técnico ou no Brasil ou no exterior, mas teve o seu diploma revalidado por uma instituição nacional credenciada no MEC. E no parágrafo único diz que o profissional que possua prévia formação técnica em estética ou que comprove o exercício da profissão há pelo menos 3 anos, contados da data de entrada em vigor desta lei, terá assegurado o direito ao exercício da profissão na forma estabelecida em regulamento. Então, esse parágrafo aqui, na verdade, ele veio para proteger aqueles profissionais mais antigos, né, que já trabalhavam com estética há mais de 3 anos antes da publicação da lei, mas ainda não tinham um diploma, né, não tinham um curso técnico, e a lei veio para resguardar o direito desses profissionais continuarem atuando na área,
tá? Como técnicos em estética. Muitas pessoas confundem isso. Na verdade, não existe esteticista, né, por tempo de atuação, por direito adquirido, mas sim técnico em estética que reconheceu o direito adquirido por tempo de atuação. E ainda tem um detalhe aqui, né? A lei deixou pendente um regulamento sobre esse assunto, que vai estabelecer a forma de comprovar esse direito, tá? Ou seja, existe esse direito, mas ainda não existe um regulamento específico para você validar esse direito, né? Ainda não existe um conselho regulamentando essas questões. Então, pelo menos por enquanto, o que eu recomendo? Você pode guardar todas as provas que você tem de que atua na área desde o dia 4 de abril de 2015, eu vou explicar por quê. A lei, ela foi sancionada no dia 3 de abril de 2015, mas na verdade ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 4, no dia seguinte. Então essa data que a gente leva em consideração para contar esse tempo do direito adquirido, tá? Então foi no dia 4 de abril de 2018 que a lei foi publicada, então 3 anos antes, 4 de abril de 2015, quem exerce a profissão desde essa data ou antes dessa data, em tese tem aí o direito adquirido para atuar como técnico em estética. Mas esse direito ainda não está regulamentado, tá? Futuramente podem existir algumas exigências, né, de provas, que podem ser, por exemplo, certificados de cursos livres, contratos, fichas de anamnese dos atendimentos que você fez, tudo isso é válido para comprovar a sua prática, o seu tempo de atuação, tá? Testemunhas também, pessoas que trabalharam com você. Então, tudo isso é importante. Lembrando que, apesar desse direito ainda não estar regulamentado, muitos profissionais já conseguiram uma liminar na justiça para continuar trabalhando como técnico em estética, tá? Porque não faz sentido ficar esperando um regulamento se já tem esse direito previsto na lei, tá? Então, aqueles profissionais que estão agindo de boa fé podem conseguir uma decisão na justiça reconhecendo esse direito. Bom, aqui no artigo 4º agora fala sobre o esteticista, tá? Que diz o seguinte: considera-se esteticista e cosmetólogo o profissional graduado em um curso de nível superior com concentração em estética e cosmética ou equivalente, oferecido por instituição de ensino regular no Brasil, devidamente reconhecida pelo MEC. E aqui no inciso 2, diz também que o esteticista pode ser um profissional graduado em um curso de nível superior com concentração em estética ou cosmética ou equivalente oferecido por escola estrangeira com diploma revalidado no Brasil, tá? Por instituição devidamente credenciada no MEC. Então, quem se formou no exterior, mas veio para o Brasil, é necessário conseguir essa revalidação do diploma para que seja reconhecido como esteticista. Agora o artigo 5º, né? Agora, nós tínhamos falado sobre a habilitação, sobre a formação necessária. Agora o artigo 5º já entra na parte técnica das competências, né? O que cada profissional pode fazer. E o artigo 5º diz que compete ao técnico em estética executar procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando como recursos de trabalho produtos cosméticos, técnicas e equipamentos com registro na Anvisa, tá? Esse aqui é um inciso polêmico, porque algumas pessoas alegam que, com base nesse inciso aqui, todos os profissionais da área, incluindo os esteticistas, só podem trabalhar com produtos cosméticos, né, que são aqueles de uso externo, e aí não entrariam os injetáveis. Mas nós discordamos desse entendimento por vários motivos, tá? Que eu vou apresentar melhor para vocês daqui a pouco. Mas o primeiro deles é porque esse artigo aqui, na verdade, fala sobre os técnicos em estética, né? E não sobre os esteticistas, que têm as suas próprias funções previstas no artigo 6º da lei. E por outros motivos também, que a gente vai entender melhor analisando em conjunto a lei do ato médico, tá? Que foi citada lá no parágrafo único do artigo 1º. Aqui no inciso 2 diz que também compete ao técnico em estética solicitar, quando julgar necessário,
parecer de outro profissional que complemente a avaliação estética. Então, isso envolve aquela perspectiva multiprofissional na área da saúde, né? Quando o técnico em estética achar que é importante a avaliação, o parecer de um médico, de um fisioterapeuta, dependendo da situação, com base nos atos privativos de outra categoria, ele pode fazer um encaminhamento, né, do seu paciente para avaliação desses profissionais. Inciso 3. Compete ao técnico em estética observar a prescrição médica ou fisioterápica. Na verdade, isso foi um erro do legislador, a expressão correta é fisioterapêutica, tá? Mas aqui na lei está fisioterápica, então vamos ler assim. Apresentada pelo cliente ou solicitar, após exame da situação, a avaliação médica ou fisioterápica. É basicamente aquilo que eu comentei para vocês anteriormente, né? Que o profissional ele pode solicitar uma avaliação de outro profissional quando for necessário, o técnico em estética, ou caso essa avaliação já tenha sido feita, ele precisa observar o que aquele profissional prescreveu para o tratamento do paciente, né? Ou do cliente, como está na lei. Não tem problema você chamar os clientes de pacientes, tá? Mas para quem tem essa dúvida, o termo previsto na lei dos esteticistas é cliente. Então, nos documentos internos, contratos, eu recomendo deixar sempre cliente, que é o termo previsto na lei. Mas na prática, na clínica, no dia a dia, não tem problema chamar eles de pacientes também. Isso aí vai a critério de cada um. No artigo 6º já entra agora nas competências do esteticista, tá? Que é aquele profissional graduado em um curso de nível superior. E o artigo 6º diz o seguinte: compete ao esteticista e cosmetólogo, além das atividades descritas no artigo 5º desta lei, ou seja, tudo que o técnico em estética pode fazer, o esteticista também pode. Só que o esteticista ainda pode fazer mais algumas coisas que o técnico não pode. E agora nós vamos ver o que é. Inciso 1. Né, compete ao esteticista a responsabilidade técnica pelos centros de estética que executam e aplicam recursos estéticos, observado o disposto nesta lei. Esse inciso é muito importante. Ele diz que o RT, ou seja, o responsável técnico dos centros de estética, precisa obrigatoriamente ser o esteticista, que é aquele profissional graduado em um curso de nível superior, né? Não pode ser o técnico em estética. Então, o RT é aquele profissional que vai supervisionar os trabalhos em equipe. Doutor, mas eu trabalho sozinha, como que fica a minha situação? Se você é esteticista e trabalha sozinha, você é a sua própria RT. Você responde pelos seus próprios atos, tá? Você é a responsável técnica individual das suas atividades. Agora, quem é técnico em estética, de acordo com a lei, não pode trabalhar sozinho porque ele não tem essa competência para ser o responsável técnico pelo centro de estética. Ele precisa de um esteticista como supervisor, né, para responder pelas atividades realizadas no local, ser o responsável das atividades clínicas, tá, da parte técnica do que é executado. Então, o RT precisa ser um esteticista e todo centro de estética regularizado precisa de um RT, tá? Então, essas são as conclusões que nós chegamos com a leitura do inciso 1 do artigo 6º da lei. E aqui também diz que compete ao esteticista a direção, a coordenação, a supervisão e o ensino de disciplinas relativas a cursos que compreendam estudos com concentração em estética ou cosmetologia, desde que observadas as leis e as normas regulamentadoras da atividade docente. Ou seja, para o profissional ser diretor, coordenador, né, supervisor ou até professor de disciplinas relacionadas à estética ou cosmetologia, de acordo com a lei, ele obrigatoriamente precisa ser um esteticista, tá? Quem não é esteticista não pode dar aula sobre estética, não pode ser coordenador de um curso ou diretor
de uma instituição de ensino, tá? Precisa ser um esteticista de acordo com a lei. E o inciso 3 diz o seguinte, que também compete ao esteticista a auditoria, a consultoria e a assessoria sobre cosméticos e equipamentos específicos de estética com registro na Anvisa, tá? Então, vocês também podem prestar assessoria, né, sobre cosméticos e equipamentos com registro na Anvisa, para laboratórios, né, empresas, né, que fabricam esses materiais, por exemplo, é uma atividade que pode ser realizada. Inciso 4. A elaboração de informes, pareceres técnicos, científicos, estudos, trabalhos e pesquisas mercadológicas ou experimentais relativos à estética e à cosmetologia em sua área de atuação. Então, o esteticista ele também pode elaborar documentos técnicos, tá? Científicos, relacionados às suas atividades, ao mercado da estética. Inclusive, há um tempo atrás eu lancei um curso, né? Foi o primeiro curso de perícia judicial para esteticistas. Então, agora nós também temos esteticistas que estão fazendo laudos periciais para a justiça, contribuindo com os trabalhos dos juízes, dos promotores, dos advogados e das atividades em geral do Poder Judiciário, tá? Inciso 5º, diz que compete ao esteticista a elaboração do programa de atendimento com base no quadro do cliente, estabelecendo as técnicas a serem empregadas e a quantidade de aplicações necessárias. Então aqui nós temos mais uma prova de que o técnico em estética não pode trabalhar sozinho, porque quem elabora o programa de atendimento, né, com base no quadro do cliente, e estabelece as técnicas e a quantidade de aplicações necessárias é o esteticista. O técnico em estética ele apenas vai executar aquilo que foi determinado pelo esteticista após a avaliação do cliente ou do paciente, tá? Inciso 6º, compete ao esteticista também observar a prescrição médica apresentada pelo cliente ou solicitar, após a avaliação da situação prévia, prévia prescrição médica ou fisioterápica. Então, isso envolve aquela perspectiva multiprofissional dos atos privativos, né, de outras categorias. No artigo 7º diz o seguinte: o esteticista, no exercício das suas atividades e atribuições, deve zelar pela observância a princípios éticos. Isso é óbvio, né, gente? Nem precisava estar na lei. Pela relação de transparência com o cliente, prestando-lhe atendimento adequado, informando sobre as técnicas, os produtos utilizados e orçamento dos serviços. Inclusive, isso é uma determinação do Código de Defesa do Consumidor, tá, gente? Ser transparente, informar todos os riscos, pedir para o cliente assinar o contrato, o termo de consentimento, a ficha de anamnese, tudo isso envolve a sua responsabilidade profissional. É uma obrigação que, do meu ponto de vista, também nem precisava estar na lei, porque o Código de Defesa do Consumidor, que também é uma lei, já exige isso de qualquer prestador de serviços ou produtos no mercado. E o esteticista deve zelar também pela segurança dos clientes e das demais pessoas envolvidas no atendimento, evitando a exposição a riscos e a potenciais danos, tá? No artigo 8º diz que o esteticista deve cumprir e fazer cumprir as normas relativas à biossegurança e à legislação sanitária, o que também é óbvio, né, gente? E no artigo 9º diz que um regulamento disporá sobre a fiscalização do exercício da profissão de esteticista e sobre as adequações necessárias à observância do disposto nesta lei. Por que esse artigo 9º foi necessário? Porque, infelizmente, ainda não existe, pelo menos na data em que eu estou gravando este vídeo, um conselho de estética e cosmética para fiscalizar os esteticistas, tá? Então, a lei deixou pendente um regulamento sobre esse assunto. Mas isso não é muito grave porque existem outros órgãos que podem fazer essa fiscalização, como a própria vigilância sanitária, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho.
os órgãos de proteção ao consumidor, a própria polícia. Então, dependendo, né, das denúncias, do que está acontecendo, existem alternativas para que essas fiscalizações sejam realizadas. E no artigo 10 diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É aquilo que eu comentei com vocês, né? Que ela foi sancionada no dia 3, mas só foi publicada no dia 4, que é a data em que ela entrou em vigor, dia 4 de abril de 2018. E a gente leva essa data em consideração para aquele cálculo de 3 anos do direito adquirido, né? Então, no dia 4 de abril de 2015, que são 3 anos antes da entrada em vigor da lei, é a data que a gente leva em consideração para essa questão do direito adquirido por tempo de atuação, tá? Bom, então agora nós vamos voltar aqui lá no artigo 1º, parágrafo único, que citou a lei do ato médico, para a gente entender o que é estética médica, né? O que o esteticista não pode fazer. Então, aqui no parágrafo único do artigo 1º diz o seguinte, que esta lei não compreende atividades em estética médica nos termos definidos no artigo 4º da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, que é a lei do ato médico, né? E aqui na própria lei do esteticista tem um link, né, que o legislador deixou, onde você é redirecionado para esse artigo 4º da lei do ato médico. Então, nós vamos clicar em cima desse link para ir lá para esse artigo 4º e entender, né, o que o esteticista não pode fazer, quais são aqueles atos que apenas médicos podem realizar. Tá? Então, vou clicar aqui. Bom, aqui no artigo 4º da lei do ato médico, que traz o rol de atos privativos, tem vários incisos, tá? Mas o único inciso que fala sobre estética é o inciso 3. Então, para a gente não perder tempo conhecendo todos os atos privativos, eu vou fazer a leitura apenas desse inciso 3 aqui, que diz o seguinte: são atividades privativas do médico a indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias. Ou seja, os procedimentos estéticos privativos dos médicos são aqueles considerados invasivos, tá? Mas, doutor Guilherme, o que é um procedimento invasivo? O conceito legal de procedimento invasivo está previsto no parágrafo 4º desse mesmo artigo 4º da Lei do Ato Médico, que agora eu vou ler para vocês. Procedimentos invasivos, para os efeitos desta lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações. E nós temos 3 incisos, sendo que os 2 primeiros foram vetados, ou seja, foram proibidos, né, anulados pelo Poder Executivo na época em que a lei foi publicada. E só sobrou o inciso 3, que diz o seguinte: procedimento invasivo é aquele que resulta na invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. Então, invasivo é aquilo que atinge órgãos internos, ou seja, as vísceras do corpo humano, né? Um coração, um pulmão, um rim, um estômago. A endoscopia, por exemplo, é um procedimento invasivo, né? Porque invade um orifício natural, que é a região da boca, atingindo o estômago. Então, esse é um exemplo de um procedimento invasivo, tá? Que é privativo da classe médica. Doutor Guilherme, injetável é privativo dos médicos? Não. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque eu fiz a leitura dos incisos vetados na lei do ato médico para entender por que eles foram vetados. E para fazer a leitura com a razão dos vetos, é só vocês rolarem a lei para cima. Lá vai ter uma mensagem de veto, onde vocês podem clicar, onde o presidente, né? A presidente, na verdade, que na época era a Dilma, apresenta as razões dos vetos. Então, vou clicar aqui agora na mensagem de veto e vou procurar os incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 4º. Esses incisos, eles ampliavam, na verdade, o conceito de procedimento invasivo para incluir a invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos, e a invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo
para injeção, sucção, punção, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem o uso de agentes químicos ou físicos. Ou seja, os médicos queriam tudo isso para eles, queriam que tudo isso fosse considerado invasivo, né? Mas a Dilma falou, peraí, se tudo isso for invasivo, vai dar problema, né? Como é que a gente vai respeitar a atuação de outros profissionais, inclusive daqueles que já fazem isso, já trabalham com injetáveis? Então, por isso que esses vetos foram importantes, para preservar a atuação de outros profissionais de saúde. Então, injetável não é invasivo, tá? Os médicos queriam que fosse, mas não é. Foi afastado desse conceito. Cuidado para não confundir. Inclusive, eu dou uma dica, eu vejo muitas pessoas falando, esse procedimento é minimamente invasivo. Gente, esse conceito, né, minimamente invasivo, não existe na lei. Ou o procedimento é invasivo ou não é. Se você falar para um juiz que faz um procedimento minimamente invasivo, ele vai achar que é invasivo. Então a gente precisa esclarecer que não é. Tá? O termo que você vai usar, o termo correto é o quê? Procedimento injetável, tá? Para os injetáveis, claro. Você não vai falar que ele é um procedimento invasivo. E aqui, nas razões dos vetos, diz o seguinte, que ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente aos profissionais médicos um rol extenso de procedimentos, incluído alguns que já estão consagrados no Sistema Único de Saúde a partir de uma perspectiva multiprofissional. Então, resumindo, gente, se tudo isso fosse considerado invasivo, ninguém ia poder fazer mais nada, tá? Se você quisesse fazer uma micropigmentação de sobrancelhas, por exemplo, teria que procurar um médico, porque, querendo ou não, é uma técnica injetável, né? Injeta pigmentos nas camadas da pele. Tatuagem é a mesma coisa, apenas médicos poderiam fazer. Então, instauraria-se um verdadeiro caos no mercado de trabalho, né? Várias profissões seriam extintas. Então, esses vetos é justamente para resguardar as competências de outras categorias profissionais. E é isso que o esteticista não pode fazer, atos privativos dos médicos, né? Cirurgias plásticas, procedimentos que atingem órgãos internos, esses são os atos privativos. Agora, injetável, intradérmico, subcutâneo, intravenoso, até o tecido muscular, não é considerado um procedimento invasivo, porque não é considerado um órgão interno do corpo humano, tá? Para efeitos jurídicos, a gente considera a pele e as camadas da pele um órgão externo, de acordo com essa análise da lei. Agora, gente, sobre aquela questão dos produtos cosméticos, né, que eu falei que iria comentar com vocês. O que acontece? Algumas pessoas alegam que esteticistas só podem trabalhar com cosméticos, mas nós discordamos desse entendimento por vários motivos, tá? Primeiro, porque a lei foi muito clara ao citar a lei do ato médico dentro da própria lei dos esteticistas, para a gente entender, né, o que o legislador não quer que os esteticistas façam. Caso contrário, não faria sentido citar a lei do ato médico na lei dos esteticistas, porque a simples obrigação de trabalhar apenas com cosméticos já afastaria automaticamente qualquer ato privativo dos médicos, né? Em segundo lugar, a lei que traz o conceito de produto cosmético no Brasil, ela também traz o conceito de produtos de higiene, produtos saneantes, né, que são indispensáveis em qualquer centro de estética para garantir a biossegurança, né? As questões sanitárias, a própria vigilância exige isso, a esterilização de equipamentos, enfim. Então não faz sentido proibir os esteticistas de ter acesso a substâncias de outra natureza, que profissionais de outras formações, às vezes nem têm formação, conseguem adquirir sem problemas. E o esteticista é um profissional de nível superior. Então a gente precisa interpretar a lei com razoabilidade. O Ministério da Saúde, né, a Vigilância Sanitária, tem uma norma que traz a lista de medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial, ou seja, apenas médicos, né, dentistas, veterinários podem prescrever. Então, no nosso entendimento, se aquela substância que o esteticista quer usar não está sujeita a controle especial,
significa que ele, né, nos procedimentos estéticos, também tem a prerrogativa, né, a autorização para utilizar esses produtos que forem necessários de acordo com a sua convicção profissional. Então a gente tem que interpretar a lei com razoabilidade, é o que nós chamamos de hermenêutica jurídica. É claro que a lei poderia, né, ter sido mais clara sobre algumas questões para evitar essas confusões, essas divergências, mas enquanto ela não é esclarecida, não é alterada, a gente busca contribuir com essas interpretações, tá? Lembrando que os esteticistas atualmente representam a única categoria que de fato tem uma lei federal para trabalhar com estética, com exceção dos atos privativos dos médicos, né? As outras categorias trabalham com base em resoluções de conselhos e normas infralegais, até inventaram, né, o termo esteta, que é uma expressão sinônima de esteticista, mas na verdade juiz não é bobo, né? De acordo com a Constituição Federal, o que vale é o que está previsto na lei, né? Resolução de conselho não é lei. O conselho não pode legislar expandindo as competências da sua própria categoria para atuar na área de outro profissional. Função de conselho é o quê? Fiscalizar o que está previsto na lei. E é por isso que muitas dessas resoluções já estão sendo anuladas pela justiça, tá? A gente procura seguir com base no que está previsto na lei, tá? Por questões de segurança jurídica. Eu não estou aqui para criticar conhecimento de ninguém, competência de ninguém, todo mundo estuda, todo mundo se dedica, mas para a justiça o que vale é o que está na lei, e os esteticistas têm uma lei regulamentando a sua profissão, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa leitura da lei comentada. Eu também convido vocês para ler os artigos publicados no nosso site. É só clicar aí nos links do meu perfil, lá tem muitas informações e esclarecimentos importantes.